Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo Senhor ter me chamado nesta graça. Fui criado na rua, sem pai, sem mãe, sem lar, sem ter uma mão amiga para me amparar. Comendo comida do lixo, pedindo pão duro na rua, dormindo na rodoviária, nas sacadas das lojas na cidade de Tanabi. Éramos em 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens. Meu irmão foi para o mundo do álcool, e eu, com 12 anos de idade, fui para o mundo das drogas. E assim, dando muito trabalho na cidade, vivia debaixo do jugo daquela época, do juizado de menor. E até que então, a nossa vida, minha e do meu irmão, fomos criados na rua. Perdi meu pai com 32 anos de idade. E a minha mãe, na situação difícil, de pobreza extrema, uma filha foi com um parente, a outra filha foi com outro, e a outra com outro, e assim por diante. E eu e meu irmão fomos peregrinar pelas estradas vicinais de uma cidade para outra, até que então nos apartamos um para um lado, outro para o outro. E nas minhas andanças de cidade em cidade, de volta da minha cidade, que era Tanabi, região de São José do Rio Preto, eu, sem querer, saí numa cidade que se chama Américo de Campos, e tinha um circo que todo ano passava na minha cidade, e eu vendia doce, pirulito, para a mulher, a esposa do dono do circo, ajudava a limpar, ajudava a cuidar do circo, puxar água para ela, lavar roupa, assim por diante. E ganhava um dinheirinho. E aquele circo foi embora da minha cidade, e quando eu cheguei em Américo de Campos, estava lá aquele circo armado. E eu fui até o circo, calça curta, descalço, pé bastante rachado de tanto andar, um sol quente e bem maltrapilho, menino de rua. Fui lá conversar com eles. Vocês lembravam de mim da cidade lá de Tanabi, quando eu vendia doce para eles? Lembraram sim. E começaram a fazer perguntas, eu comecei a contar a minha história. E ali eles se emocionaram com a minha história. E fiquei alguns dias com eles ali ajudando naquilo que eu já fazia lá em Tanabi. E conversando entre eles, tiveram uma ideia de conversar com o juizado de menor, porque é bastante delicado. Um menino de 12 anos no circo, trabalhando, fazendo o que eu estava fazendo, poderia dar problema para eles. E conversando com o juiz ligou para a cidade de Tanabi, e aquele juiz contou, ele conhecia toda a minha história, que meu pai tinha falecido e que minha mãe se ausentou-se da cidade, e que ele não viu mais nós lá, mas que sabia que nós não tínhamos com quem ficar, parente nenhum, eu e meu irmão, que nós vivíamos dando trabalho para eles lá na cidade. E, para resumir, entrar em detalhes ali, contou tudo o juiz da minha cidade, e o juiz foi, para o meu bem, assinou o pacto de poder para o dono do circo, para cuidar de mim, e tinha que, periodicamente, estar sempre dando satisfação para aquele juiz, acerca da minha criação no circo, até que então, o circo de cidade em cidade, nós fomos parar em Nioaque, no Mato Grosso, para baixo de Campo Grande. Estreamos o circo e depois de uns dias ia estrear um circo muito grande na cidade de Campo Grande. E a gente tinha assim por costume, quando nós desarmávamos um circo, o nosso circo, e tinha outro circo por perto armado, nós íamos assistir o espetáculo deles. E assim, todos eram assim, da classe circense. E aquele povo daquele circo que estava desarmando lá em Campo Grande vieram assistir o nosso espetáculo lá em Nioaque. E naquele circo, eu não contei essa parte logo no começo, foi bastante difícil contar em detalhes. Eles começaram a colocar, era um circo de teatro, começaram a colocar umas pontinhas dos teatros e foram vendo que eu tinha um QI para a parte cômica. E eu comecei a ajudar esse meu pai de criação. E no picadeiro, para ajudar ele como palhaço, se chama Kron, que é o ajudante do palhaço, que faz as perguntas e ele dá as respostas das piadas. E ali, esse meu pai de criação, ele tinha um problema no coração e ele ficou de cama
numa noite de espetáculo, e eles me colocaram para fazer o papel dele, primeira vez. Eles fizeram a minha pintura, colocaram alguma roupa desse meu pai de criação, e ali eu comecei a trabalhar como um dos palhaços daquele circo. E aí eles gostaram, foi muito bem. E esse pessoal do circo que foi assistir lá em Newark ficaram maravilhados com o palhaço. E eles iam estrear em Campo Grande, fazer uma temporada, e depois eles iam para São Paulo, para estrear o circo na Casa Verde, ao lado do Play Center. E conversaram com meu pai, porque eles precisavam agariar um grupo maior de artistas e palhaços e assim por diante. Conversando com meu pai de criação, ele falou assim, eu já aguardava essa oportunidade para ele. Então, acertaram ali os detalhes, que eu só poderia ir no final da temporada de Newark, e depois fazer também ali perto, que era Aquidauana, e depois de Aquidauana eu podia ir. Então era o tempo que o circo ia ficar em Campo Grande e depois ia para São Paulo. Tanto é que quando o circo estava terminando a temporada em Aquidauana, eu parti junto com esse povo lá de Campo Grande já para São Paulo. Em São Paulo foi bastante sucedido, não dá para contar tudo, e ali armaram um circo muito grande na época, 3 picadeiros. Eu entrava de um no outro, e foram vendo que eu tinha, assim, em parte, diante dos outros palhaços, que eram muitos, salvo 10, tinha 4, 5 anãozinhos. Era uma equipe muito bem formada, um circo com espetáculo muito famoso, um circo italiano muito grande. E ali me colocaram como líder de um dos picadeiros, junto a alguns palhaços. Entrou, é lógico, algum ciúme, porque tinha os mais velhos ali, mas eu estava num auge, eu estava numa fase muito boa da minha carreira. E ali naquele circo, comecei a crescer muito rápido. Já me compraram um trailer financiado, já me deram uma caminhonete para puxar o trailer, assim por diante. Passei a ser ali, naquele circo, um mascote praticamente, porque eu era muito jovem e com aquela bagagem toda que eu tinha. E cresci muito rápido. Fizemos a temporada de 3 meses. E dali eles aproveitavam a propaganda na televisão e já fazia algumas cidades de volta de São Paulo, que é Guarulhos, Santo André e tal. Então ficamos fazendo de volta da grande São Paulo, bairros grandes, que é da grande São Paulo, já era município. E ali eu fui crescendo, já ganhando um bom salário, mas como eu tive a infelicidade lá atrás, como eu já disse, com 12 anos de idade, entrei no mundo das drogas, e está escrito no Santo Livro que um abismo chama outro abismo. E no mundo das drogas não muda nada. É a mesma coisa. Uma droga chama outra droga. Um gole de uma bebida chama outro gole e assim por diante. E eu, naquela cidade grande, saía das noitadas daquela cidade, ganhando muito bem. E nas noites da cidade de São Paulo, vim conhecer uma droga bastante pesada, não vou citar o nome. Essa droga era tão prejudicial que ela queima a célula do cérebro e resseca o pulmão. E eu comecei a emagrecer muito. E o circo já desceu para o interior afora, Jundiaí, já desceu para São Carlos, Americana, e depois chegaram em Campinas, no Taquaral. Lá em Campinas, o dono do circo, muito meu amigo, nós já tínhamos feito uma amizade muito grande, íamos para a televisão, para o rádio, assim por diante. E ele sempre me chamava para ser o linha de frente, para falar sobre o circo e a minha história de palhaço, assim por diante. Ele ia fazer a propaganda na rádio, na televisão, e ele sempre me levava, se tornou um grande amigo meu. E ele era franciscano. E ali ele perguntou para mim o que estava acontecendo no intervalo, para não entrar muito em detalhe, de um espetáculo para o outro, me viu bastante triste. É porque naquele dia eu não tinha a droga de preferência. Então eu ficava acabunhado, ficava pelos cantos, quando não usava. Então, ele chamou, foi até meu treino, e ali nós conversamos e eu contei a minha história para ele. Ele ficou bastante triste, até chorou junto comigo, e me chamava de meu palhaço. Ô, meu palhaço, tira a pintura. E vamos comigo para o meu treino, eu vou tirar também. Ele tirou as roupas, que ele era o apresentador do espetáculo, já mandou que o sobrinho dele assumisse os outros espetáculos, que geralmente no domingo tinha 4 espetáculos. E mandou outro que eu tirasse a pintura do espetáculo das 2 horas da tarde, que seria o outro 5 horas, ou melhor, era 3 espetáculos, 10 horas da manhã,
outro às 2h30, salvo erro, e depois tinha outro às 5 e depois outro às 9 naquela época, às 21 horas. E ele mandou eu tirar no intervalo do segundo espetáculo, que era das 2 horas, que já tinha sido o primeiro às 10 horas, já foi detectando a situação. E ali nós começamos, ele bebia muito, e começamos a beber, e eu fui ficando emocionado, ele também, e eu me abri bastante com ele, contei a minha história, e ele me fez uma proposta de um tratamento que ele pagaria o que tivesse que pagar para ver o palhaço dele feliz, porque ele não queria me ver fazendo, agradando uma grande multidão com o coração rachado. E ali ele me deu uma oportunidade, ligando para um lugar, para outro, ligou para a Itália, ligou para vários lugares, e descobriu que estava vindo um alemão, um frei alemão, estava vindo para montar uma clínica em Guaratinguetá. E ali, entrava em detalhe, esse alemão veio e montou a clínica, e ele, com muito amor, me conduziu até na clínica. Ele foi me levar, pagou as parcelas todas do tratamento todo. Naquela época o tratamento era 1 ano e 9 meses. E ali a situação ficou bastante difícil. Por quê? Porque ali o tratamento era psicológico. E quando se trata de psicologia, o homem da terra pode até resolver. Mas a minha situação era espiritual. E quando se trata de espiritual, só o Senhor pode fazer alguma coisa. E eu quebrei o tratamento, voltei para o circo. E como ele ia lá me visitar, junto a outros companheiros, durante um tempo do tratamento que ali fiquei, ele descobriu alguns linguajar da clínica, e um deles era: na vida de um drogado só tem 3 saídas: clínica, cadeia ou caixão. E eu, quebrando o tratamento, voltei para o circo. Cheguei lá e ele ficou bastante irado. E disse para mim: meu palhaço, a oportunidade que te foi dada, nunca mais você vai encontrar alguém que te apoie ou que faça o que foi feito. E você tinha 3 saídas. Uma já passou. Clínica, cadeia e caixão. Na clínica você já passou. Agora falta para você cadeia ou caixão. Cumpriu o que ele falou. Fui parar na detenção de São Paulo, peguei 5 anos e 4 meses de cadeia. Tirei 1 ano e 2 meses, fui para a colônia agrícola de Bauru fui transferido para o IPA de São José do Rio Preto. E ali, irmãos, já cumpriu a cadeia que ele tinha falado. Caixão, morri para o mundo e estou vivo dando glória na presença do Criador. Glória ao nome santo do Senhor. Por quê? Porque o circo não queria mais eu. Outros circos também não. Porque se alastrou meu nome pela classe circense, e quem via falar do meu nome já dizia assim: ovelha negra da classe circense. Muitos deles não queriam eu nem na porta do circo. Comecei a trabalhar nos cirquinhos pequenos nos bairros de São Paulo, e para ser breve, fui caindo no fundo do poço, vim de trem, vim de caminhonete, acabei com tudo que tinha. E fui morar na pensão Vaga para Rapaz, na Celso Garcia. E ali, fazendo muita coisa errada por ali, no centro da cidade, muita coisa errada. Caí mesmo no fundo do poço. E quando eu estava nessa situação, tive uma ideia, porque convivendo em São Paulo, via vários meios. E fabriquei uma boneca de pano, uma com a cabeça de uma manequim mulher, pintei a boca dela, o rosto dela, e montei uma boneca de pano. Fui no Café dos Artistas, na Avenida São João, no bar 518, ali mesmo, por perto da praça, do Largo do Paissandu. E ali, conversando com alguns músicos, aquelas bandinhas que se vestem de vermelho, aquele chapéu vermelho com aquela peninha. Então ali arrumei 5 músicos para eles tocar e eu dançar com a boneca. Arrumei um trabalho na Galeria Pagé, perto do Mercadão de São Paulo, e ali o homem gostava muito de propaganda. Fizemos um sucesso, foi um grande sucesso na porta da loja. Muita gente parava para ver e formava aquele tumulto. E depois eu conduzia aquele pessoal até dentro da galeria para conhecer, porque na época era nova, e era 4 andares, depois eles foram aumentando, tudo loja da Galeria Pagé. E ali, um dia nós estávamos trabalhando, parou um carrão do outro lado, estacionou, desceu um homem bem alinhado, e veio até mim e perguntou, no intervalo que nós paramos de tocar e dançar, e ele perguntou quem era o líder. Eu disse para ele: nós não temos líder, nós somos todos autônomos, cada um acerta o seu preço. A bandinha aí, você conversa com ele, da minha parte é tanto. E perguntei para ele por quê. Ele falou: eu vou inaugurar um sacolão na rua de Tirama, na Vila Prudente.
sexta-feira. E o nosso trabalho terminava na quinta, na Galeria Pajé. Acertamos tudo, o Bandinha acertou a parte dele e fomos para essa inauguração. Foi um grande sucesso também. Muito povo veio para ver a banda, ver o palhaço dançar. E lá eu conduzia aquele povo para conhecer o sacolão e brincando com as crianças, dando pirulito. A gente contratava algodão doce, alguns bichinhos da Disneylândia, tudo do café dos artistas. Eu ia lá, contratava e eles pagavam. E ali, trabalhando naqueles dias da inauguração, dono do circo, ele servia a Deus numa igreja. E o gerente e o subgerente serviam a Deus na congregação cristã no Brasil. E ali, conversando entre o patrão e o gerente, perguntaram para mim onde eu morava. E eu disse, paga para rapaz no Celso Garcia. Eles já sabiam que era um quifo. Morava 6, tinha quarto que morava 10, uma sujeira, uma imundície, só gente atrapalhada que nem eu. Disseram para mim que lá não era o meu lugar. E arrumaram ali para mim um quartinho para mim morar no sacolão, porque eles iam ter outros sacolões para poder abrir, inaugurar. Gostaram muito do nosso trabalho e nós íamos ficar por conta de todas as lojas que fosse abrir, então já me deram aquele quartinho para morar. Fica à vontade, palhaço, gente de coração bom, me deram essa oportunidade. Trabalhei sexta-feira a inauguração. Na sexta, sábado e domingo eu ganhava R$25 por hora, 125, 5 horas. Peguei o pagamento dos 3 dias que trabalhei, a loja fechou no domingo, 1h da tarde, e eu tirei a pintura e fui para a favela da Vila Prudente, peguei 25 gramas de cocaína, peguei as seringas, peguei as garrafas de água, entrei para dentro do quartinho, me tranquei e fiquei usando dia e noite até quinta-feira. Quinta-feira, saí de dentro daquele quartinho e fiquei ali sentado em volta alguns coqueirinhos do jardim que tinha no estacionamento. Passou o jovem testemunhado da graça para ir embora para a casa deles e ficou olhando para mim lá no cantinho. Pensei comigo, o jovem subgerente já descobriu quem eu sou e o que eu faço, vai me mandar embora. Mas o moço não falou nada, pegou o carro e foi embora para a casa deles. Andou 4 quarteirão. O senhor visitou o moço e falou para ele assim, volta lá, fala da minha graça para aquele entristecido. Ele retornou o carro e veio até a mim e disse, palhaço, por que você está triste? Palhaço não é triste. Palhaço é só alegria, tanta alegria na porta da loja esses dias tudo. E você agora desse jeito, ficou trancado esses dias tudo dentro do quarto. Conta para mim, palhaço, o que está acontecendo? Eu falei para ele, moço, se eu te contar a minha vida, você chora. Ele disse, então conta que eu quero chorar. Eu falei, conto não, porque se eu contar para você, você vai falar para o gerente vai falar para o patrão, que já quer que eu inaugure outras lojas. E sempre foi assim na minha vida. Todo lugar que eu vou, que descobre e me manda embora. Ele falou, não, palhaço. Estava eu indo para casa, andei 4 quarteirão, eu sou um servo de Deus. E Deus falou dentro do meu coração, volta lá e fala da minha graça para aquele entristecido. Então pode contar, porque eu não vou contar nada para ninguém. E eu comecei a contar um pedacinho dos 23 anos de peregrinação na droga. E quando eu terminei de contar um pedacinho da minha vida, o moço estava chorando. E da boca dele saiu essas palavras. Palhaço, a tua situação está muito difícil, mas o meu Deus pode resolver ela para você. Eu disse que não tem mais jeito não, olha para mim. Estava eu com 68 quilos, a bola dos olhos tinha recolhido para dentro, as bochechas tinham afundado para dentro também. Mostrei meus braços tudo furado devido à droga injetável que eu usava, tudo roxo, tudo picado, às vezes da mão, do pescoço, do pé, da perna, onde tinha veia eu aplicava. E ali, na hora que eu estendi os braços e que eu mostrei a minha miséria para ele, ele começou a chorar e disse, palhaço, a tua situação é muito difícil, mas o meu Deus pode resolver ela para você. E eu disse para ele, você acha que Deus vai querer uma tranqueira dessa do lado dele? Chorando, ele respondeu, é desses que Deus gosta, palhaço. Palhaço, vamos comigo buscar uma palavra? Eu falei para ele, o que é buscar a palavra? Na minha igreja, Deus fala com nós pela palavra. Vamos lá ver o que Deus vai falar com você? Eu falei, vamos. Ele domingo passou, pegou eu, levou eu para a igreja. Irmãos, Jardim Sapopemba, lotado, entrou o corredor. E eu entrei pela porta lateral e fui parar no corredor curioso, vendo aquele povo tudo organizado. E ali, meus irmãos, de repente surgiu um irmão
pegou no meu ombro, abraçou eu, apertou eu sobre o corpo dele e disse assim: vem sentar no meu lugar, meu irmãozinho. Eu falei: não quero não, tá bom aqui. E ele chorando, e eu não entendendo nada, ele disse: sabe por que eu estou te convidando você para sentar no meu lugar? Quando você entrou por essas portas, Deus falou para mim assim: dá o teu lugar para ele sentar. Então o lugar não é mais meu, Deus mandou eu dar para você. Vamos lá sentar. E eu fui com ele foi me conduzindo, pedindo licença para um irmão, para o outro, e me levou lá atrás, salvo eu, o terceiro banco de trás para frente. E a igreja lotada, ele ficou do meu lado, com a perna encostada na minha perna e com a mão encostada no meu ombro. Ali eu comecei a sentir um fogo da perna dele na minha perna, esquentava muito. A mão dele no meu ombro esquentava muito. Era virtude, eu não sabia. E ele dava glória. Cada glória que ele dava era um espírito que fugia da minha vida. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E ele dava glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E de repente, o Senhor tomou o servo de Deus lá na tribuna e disse assim: Irmandade, vamos ficar em paz esta noite. Eu vou deixar de falar com as 99 ovelhas para falar só com uma que me pertence aqui hoje. Essa ovelha estava lá no mundo. Entrou aqui hoje toda suja, machucada, cheia de ferida pelo corpo. Está cheia de carrapicha, coitada da ovelha. Mas hoje eu pego essa ovelha no meu colo. Vou tirar os espinhos, vou tirar a sujeira. Vou curar as feridas dela. Vou deixá-la limpinha e vou trazê-la para essa graça santa. Estou falando com você que ele entrou pela primeira vez na minha casa. Você não tem mais nada que presta aí. Está tudo estragado. Está tudo contaminado. Mas tem uma coisa aí que me interessa. O teu coração. Estendeu a mão sobre a tribuna e disse: dá cá teu coração para mim. Deixa eu entrar que eu quero fazer uma obra de hoje. E eu disse assim: mas meu coração está estragado. Eu uso droga injetável, vai no sangue no coração. Meu coração está tudinho estragado. Quando eu pensei assim, o Senhor tomou o servo de Deus da tribuna, foi até perto do microfone da testemunhança e apontou naquele corredor lá para trás, onde eu estava, naquela superlotação, e disse assim: pois é nesse coração sujo que eu quero entrar e limpar hoje. E falou assim, já foi voltando. Quando foi voltando, eu respondi: mas eu não estou só com o coração estragado, eu estou tudo estragado. Ele parou na metade do caminho entre o microfone da testemunhança e a tribuna e disse: é nesse coração sujo que eu entro e limpo hoje. Glória ao nome santo do Senhor. E a irmandade subiu no glória. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E quando terminou o culto, aquele irmão me deu um abraço e me saudou com o rosto santo. Eu não entendi o que era isso. Vocês acreditam que eu senti tanta alegria porque eu era rejeitado? Ninguém queria eu, família não queria mais, casamento, mulher não dava certo, nada dava certo. E aquele irmão me deu aquele beijão no rosto. Eu me descontrolei tudo e queria eu gritar. E a igreja subia na glória, na alegria. A igreja vendo aquele movimento entre eu e aquele irmão, saí chorando, saí arrebatado da igreja. E quando me encontrei com o servo de Deus lá fora, e ele me levou eu para casa, e eu fiquei naquela alegria. Santo é o Senhor. Via todo aquele movimento, aquele abraço, aquele beijo, Deus ter falado da forma que falou comigo. Santo Senhor. E inimigo não ficou contente. No outro dia recebi o dinheiro que eu recebia todo dia. Trabalhava, já recebia. Fui para o movimento de droga, fiz tudo errado de novo. Mas quando acabou, para ser breve, eu sentei no mesmo lugar. Ninguém foi mais lá. E eu esperava que ele fosse lá falar comigo, porque ia levar para o culto. Falou nada. Não foi ninguém. Mas todo mundo já ficou na expectativa, já percebeu que eu estava diferente, que eu tinha usado, eu estava sabendo. Quase todo mundo já percebeu, gerente, assim por diante. E eu perguntei: aonde que tem culto hoje? Isso já do gerente, nosso irmão. Irmãos, ele falou: hoje tem na Vila Prudente. Só falou isso. E eu perguntei para ele o que era, ele me ensinou onde que era. No comecinho da Paz de Barros, depois do terminal da Vila Prudente, você vai ver a igreja. E eu fui rumo, irmão, descendo na rua de Tirana para sair nesse ponto que ele falou, que tinha o começo da Paz de Barros ali, na igreja ficava logo no alto. E no caminho, irmãos, a tentação foi grande, porque eu já tinha pegado o dinheiro, como já disse, recebia todo dia.
E ali a vontade me pegou. O desespero foi muito grande, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E ali a vontade era de descer para a favela, para fazer tudo as coisas erradas de novo. Mas veja como é importante quando a gente testemunha alguém com a graça. Ele me deu um detalhe muito bonito, porque ele foi lá na porta e pediu oração, eu fui junto com ele. E eu vi. Ele falou assim, oração para testemunhado. E quando terminou o culto, com tudo que aconteceu, nós íamos embora, eu perguntei para ele. Aquela hora que você foi lá daquele homem que você pediu, e ele marcou lá e depois foi apresentado lá na frente, oração para testemunhado, o homem lá até na frente falou. O que é testemunhado? Ele disse, testemunhado é aquele que vem pela primeira vez na casa do Pai, ouve a palavra, até então não é inocente mais. É testemunha da verdade chamada palavra. No último dia não vai ter desculpa que você não sabia. Então você é testemunhado da graça. Irmãos, e me veio tudo que ele tinha falado nessa luta, nessa guerra de ir lá fazer as coisas erradas. Mas estava eu com um coturno velho, o pé todo ralado, calça jeans ralada, a camisa toda desengonçada. E ali eu pensei assim, se eu chegar lá desse jeito, o porteiro não vai deixar eu entrar. Porque o povo anda tudo bem vestidinho, bem arrumadinho, então ele vai falar, não, desse jeito não pode entrar aqui. E esse sentimento, já vindo da parte do outro, começou a me atormentar. Eu quase que eu desviei para o lado da favela. Mas aí eu lembrei do que o irmãozinho tinha falado. Eu falei, mas se ele falar que eu não posso entrar, eu comecei a treinar. Eu falava, vou falar para ele que eu sou testemunhado da graça. Que eu sou testemunhado da palavra, que Deus já falou comigo na palavra, eu sou testemunhado. Aí ele não vai ter como não deixar eu entrar. E fui treinando para falar com o porteiro e consegui chegar na igreja. Quando eu cheguei frente a frente com o porteiro, para ver se ele ia falar alguma coisa, papelzinho numa mão, caneta na outra, olhando para mim, eu olhei para ele e ele viu naquela situação. E eu esqueci tudo que eu treinei para falar com ele. E ele naquela celeridade gostosa, aquele anjo da porta, glória ao nome santo do Senhor. E eu disse para ele assim, seu porteiro, eu entrei aqui num desespero muito grande. Glória ao nome santo do Senhor. Dá para você marcar nesse papelzinho oração para drogado? Quando eu falei assim, o porteiro começou a tremer, começou a chorar. A virtude pegou o porteiro. O porteiro abraçou eu com muito amor, com muito carinho. Levou eu para dentro da igreja. E logo no começo dos bancos dos irmãos, ele disse para mim, senta onde você quiser. Você está na casa do Pai, quem manda aqui é o Pai, nós não manda nada não. Santo Senhor, eu sentei bem debaixo da galeria, no escondidinho, escurinho, perto do fundo bíblico, bem no cantinho onde ninguém pudesse me ver, porque eu estava bastante feio. Nós, nome santo do Senhor. E ali, Deus tomou o servo lá na frente e começou a olhar lá para trás. Eu pensei assim, pronto, o porteiro bonzinho deixou eu entrar, mas o velhinho, saudoso Ives de Camires. E ali, ele abaixou o óculos de leitura, olhou lá para o cantinho, falaram para mim que nunca ele agiu dessa forma. Segurou dos dois lados da tribuna, olhou por cima daquele óculos, e de repente, ele caladinho, começou a chorar. Deus já estava falando com ele sobre mim, eu não sabia. O nome santo do Senhor. E de repente ele disse, meu filho, você que está sentado aí atrás, você veio debaixo de uma guerra muito grande e vai sair dessa guerra. Porque quando você descer as escadas da igreja da Vila Prudente, que você chegar lá na calçada, a vontade de fazer as coisas erradas que você anda fazendo vai te pegar. Mas quando ela te pegar, você procura um lugarzinho escondidinho, dobra o joelho, fecha os olhos e fala assim, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue e eu vou lá te visitar para te ajudar. Isso foi na quinta-feira. Saí também chorando, pro caminho da igreja com o sacolão, a pé chorando. Isso foi na quinta. Na sexta, trabalhei de palhaço na porta da loja. Tardezinha, tirei a pintura, procurei já com valentia o servo de Deus. E falei para ele assim, dá para você dar o meu pagamento aí, eu fazer um vale que puder? Eu quero ir para a igreja. Eu palhaço, para ir para a igreja não precisa de dinheiro. Falei, por que não? Tem aqui uma igreja pertinho, Jardim Independência. Você vira ali a esquina da fábrica de panetone e vai subindo, acompanha um muro lá em cima, você vira à esquerda no final e a hora que você virar à direita, você vai ver a igreja do Jardim Independência, acesa, muito linda, grande. Você vai ver ela brilhando, toda acesa. Dá para você ir a pé. Eu falei, pois é, esse caminho que você me ensinou é o caminho onde estão os companheiros meus que fazem o que eu faço.
Eles vão me chamar porque são muitos lugares, não era um lugar só. Na caminhada tinha em torno de 5, 6 lugares da onde eu frequentava. E todo mundo me conhecia, o palhaço do sacolão. Principalmente os usuários e também aquele que vendia. Irmãos, e eu falei para ele, dá meu dinheiro, que só assim eu pego um táxi, eu vou de táxi. Ele falou, então, palhaço, eu vou te dar o dinheiro. E ele, como é cedo ainda, a hora que você for, você fala comigo. Eu chamo o táxi, porque sempre chamava táxi para os clientes. Eu chamo o táxi pega aqui e eu falo para ele aonde que ele tem que te levar. Tá bom, tá bom. E ele me deu o dinheiro. Desci as escadas daquele escritório contando dinheiro. Quando eu cheguei no quartinho, irmão, eu ia me preparar para me arrumar para ir para a igreja, a vontade me pegou. O desespero era tão grande, eu estava tão crônico, irmão, que dava desinteria, destemperava todo o intestino. Meu ser se transformava, quando não começava até a ringir os dentes. Abstinência, dinheiro na mão. O desespero me pegou para ir lá, descer para a favela da Vila Prudente. A mente começou a cobrar, puxar para aquele lado. E ali eu lembrei da palavra que o Senhor tinha falado. Abaixei as portas de aço daquele quartinho, dobrei o joelho, fechei os olhos, debruçado na cama. E falei assim, eu falava muito gíria na época, eu disse assim, ai Deus, você falou ontem que quando eu sentisse essas vontades, era para mim procurar um lugarzinho escondidinho, pronto, estou aqui no lugarzinho escondidinho. E você falou que era para mim falar essas palavras, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Quando eu falei assim, irmão, senti que o meu corpo ficou inerte, meus braços mexiam, a cabeça não levantava, as pernas não funcionavam para levantar, e eu comecei a chorar, chorava, e de repente eu comecei a sentir passos andando atrás de mim, para lá e para cá, para lá e para cá. E ali eu fiz uma pergunta, meio amedrontado com tudo que estava acontecendo, nunca tinha sentido aquilo, e eu perguntei, Senhor, é o Senhor que está aqui? Uma voz baixinha falou, eu estou aqui, glória ao nome santo do Senhor. E aí eu comecei a contar a minha história, e dizia, não vai embora não, fica aqui comigo, porque se você for embora, o inimigo vai me pegar e vai levar eu para as drogas. A voz bradou, nunca mais ele toca na tua vida. Vem comigo. Eu, assustado com tudo aquilo, irmãos, abri a porta de aço do quartinho, tinha chegado o caminhão do Ceasa para descarregar no portão de descarga, e ali, irmãos, aquele moço que estava descarregando e carregando para dentro do sacolão, viram eu naquela situação, os olhos estatalados, chorando, os braços tremendo, a perna tremendo, e conversando sozinho. Eu dizia assim, não vai embora não. Aleluia! Vem comigo, leva eu lá na igreja, porque o caminho que eu vou fazer, eu vou a pé. E tem ali as pessoas que me conhecem, eu não vou conseguir chegar lá. Vem comigo, não me deixa não. E o empregado ficou apavorado de ouvir eu conversando sozinho. O palhaço está muito louco. O palhaço deve ter usado uma dose excessiva, porque estava já todo mundo sabendo. E chama o gerente correndo. O nosso irmão gerente veio por trás do caminhão e viu passando e falando, não me deixa não, vem comigo, leva eu para a igreja. Aleluia! E o gerente disse para o empregado, cala a boca, fica quieto, o palhaço está tomado por Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Ali para frente não vi mais nada. Peguei o caminho que ele me ensinou. Chegando lá em cima, vi a igreja do Jardim Independência, linda, toda acesa. Aleluia! Cheguei meio atrasadinho, o servo de Deus já estava na segunda. Porque perdi mais um tempo lá conversando com Deus. Não foi perca de tempo, eu estou dizendo assim, porque eu demorei muito para ir, fui a pé. E ali, irmãos, eu entrei pelas portas, nem vi porteiro, não vi nada. E peguei os corredores do lado dos irmãos, Deus tomou um vaso, levantou os braços bem altos e disse, meu filho, você que entrou por essas portas desesperado, perguntando se eu estou contigo. Eu vim contigo e vou embora contigo daqui hoje. E ninguém te arranca mais dessa graça. Pôs as suas mãos na boca e deu um grito bem alto. Disse, demônio, inferno, sai da vida dele hoje, porque a partir de hoje ele é meu. Glória a Deus, nas alturas da palavra eu não lembro. Porque eu só sei que eu chorava. Eu lembro que Deus falou que ia sair comigo no colo, que ia me carregar, que ia me conduzir. Ai, meu Deus, Senhor, Senhor. Perdi o rumo dessa coluna na mão, no caminho fiz outro, mais arrebatado, chorando muito. Glória a Deus nas alturas. E aí no outro dia, vamos para ser breve,
Não dá para contar tudo. Já fui para a igreja sozinho novamente. Os irmãos me abraçaram com amor, com muito carinho. A Irmandade me abraçou. Recebi muitos conselhos. Comecei a congregar firme, debaixo de temporal, árvore caindo, alagada a cidade de São Paulo. Eu já não perdia mais culto. E, resumidamente, irmãos, fui procurar saber sobre o batismo no São Bernardo do Campo. Fui para aquele batismo, irmão. E ali eu fui mais cedo, porque eu tinha que contar minha história para Deus. Achava que o Senhor não conhecia a minha vida. Achava que o Senhor não sabia o que eu tinha passado para trás. E aí entrei na igreja, eu tinha acabado de abrir. E comecei a conversar com o Senhor. Falei, aí Deus, eu vim aqui hoje, mas eu quero falar para você o seguinte. Não tenho onde morar, não tenho sapato para calçar, não tenho terno para vestir. Esse povo tudo bem vestidinho, bem arrumadinho. E eu sou aqui feioso, todo desarmado, cheirando mal. Eu queria que você falasse, Deus, se aceita eu desse jeito. Glória a Deus, eu conversando com o Senhor, eu disse, e tem mais, eu devo estar com AIDS, eu uso droga injetável, já compartilhei seringa com muitos que já morreram. Deus descer lá nas águas, vai contaminar as águas, e quem vier atrás de mim vai ficar contaminado. Fala, Senhor, se o Senhor aceita, eu não falo lá com esse ão, que eu sou usuário de droga, eu explico para ele, eu fico por último. E ali fui falando com Deus, conversei bastante com ele, expliquei a minha história. De repente Deus tomou o laço e disse assim, já na palavra, filho, você chegou mais cedo, me fez muitas perguntas, perguntou para mim e falou para mim que você não tem sapato para calçar, que você não tem terno para vestir, que você não tem onde morar. Você disse que pode estar até com AIDS, se descer aqui nas águas vai contaminar as águas. Contamina não, porque cada um que desce aqui, o meu anjo pega toda a sujeira, leva embora e joga fora. Fica limpa as águas e fica limpo por quem por ela passar também. Ô alma pobre, a igreja vai cantar um hino para você, a orquestra vai tocar para você. Ali tocou o hino 71. Vinde às bodas do Salvador. Ao rico ou pobre convida a Deus e não faz distinção. Deus me chamou nas águas 17 de abril de 93. 17 de abril de 2020, vai fazer 27 anos que o Senhor me chamou na graça. Glória ao nome santo do Senhor. Pouquinho dia de batizado, dei a vontade de usar, e eu fui buscar uma palavra e falei para Deus, Senhor, não fala nada de droga lá não. O Senhor só fala sim ou não. Se o Senhor falar sim, eu vou na Vila Sabrina, Jardim Vazio, uso só um pouquinho para matar a vontade. E se não, se o Senhor falar, e a vontade vai saber que é comigo, se o Senhor falar assunto de droga, porque eu já fui apresentado para a igreja, assim por diante, resumindo. Falei para Deus, só fala um sim ou não. Se o Senhor falar sim, eu vou lá, pego um pouquinho, vou dar escondidinho lá na rodovia Fernão Dias, no meio do mato. Meu ancião não vai ficar sabendo, minha irmandade não vai ficar sabendo, vai ser tudo bem escondidinho. Mas falar sim ou não, tá bom, Senhor? E fui buscar a palavra. Na hora da palavra, o Senhor disse, filho, você veio aqui hoje buscar uma parte impossível de eu abrir mão para você. Você veio buscar um sim ou um não. É 3 não para você aqui hoje. O inimigo está aí entrando no meio do meu povo e dizendo, isso não tem importância, aquilo outro não tem importância. E ele está querendo te enganar, levar você de volta, não é? Mas quando ele aparecer para você agora, você vai falar para ele assim, circunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada, para trás de mim, no nome do Senhor Jesus, e ele fugirá de ti. No outro dia fui trabalhar, deixei de ser palhaço, vou cortar essa parte, deixei de ser palhaço e fui ser distribuidor de folheto. E saí para distribuir folheto. Pacote numa mão, os outros pacotes numa mochila nas costas, e um folhetinho na mão vai colocando no portão em portão. E eu disse, inocentemente, de repente, lá embaixo, no finalzinho do quarteirão, na rua que virava à esquerda, ali tinha uma montanha de entulho e também umas mamoneiras que nasceu ali muito grande, um escondidinho. Lá estava parte dos meus companheiros usando a droga. Aí, irmãos, quando eu vi que eles estavam usando, e eu fui passando, mas fiquei com medo deles me chamar. Deu dinheiro no bolso, comecei, irmãos, a ficar com o mesmo sintoma de sempre. Ali, irmãos, a vontade era de entrar lá no meio deles, dinheiro no bolso, já sobrando. E eu, irmãos, comecei a me estremecer, a barriga começou a desesperar já de vontade. E aí, irmãos, eu quis voltar para trás. Quando eu quis voltar para trás, irmãos, a voz de Deus, pela primeira vez, bradou dentro do meu coração e disse,
passa que eu passo com você. E eu, irmãos, atravessei, mas olhando, não tirando os olhos do que eles estavam fazendo, ainda bem que eles estavam invertidos usando, não me viram, mas eu passei de largo, bem de fininho, para eles não me ver. Atravessei do outro lado da rua, porque do lado esquerdo onde eles estavam não tinha casa, só do outro lado. E coloquei o primeiro folheto na casa. O desespero me pegou, a vontade era de ir lá no meio deles. E eu lembrei da palavra. Coloquei o primeiro folheto e coloquei o segundo e comecei a falar. Ai, circunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Para trás de mim, no nome do Senhor Jesus. E quando eu falei assim, o Senhor selou eu com a promessa do Espírito Santo. Passei falando linguagem, parei de distribuir folheto, voltei para o sacolão, enrolando a língua e falando uma linguagem, falando outra. Fiquei desesperado, não sabia o que estava acontecendo, e nem o que era aquilo. Entrei dentro do quartinho manifestando, abaixei a porta do quartinho e chorava e manifestava. Glória, depois foi contado para mim que foi chamado, irmão, ali um servo de Deus. O servo de Deus interpretava, irmão, a linguagem, e ali ele disse, eu não estou entendendo. Ele está falando uma linguagem atrás da outra, diferente uma da outra, mas fala uma coisa só. Aleluia. Ele não fala assim, ai, circunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Para trás de mim, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ali eu chorava e manifestava. Quando terminou tudo, irmãos, que eu saí daquele quartinho, ali já estava tudo diferente. Depois, irmão, o servo de Deus tinha perguntado o porquê de tanta linguagem e só uma resposta que saía da minha boca. O servo de Deus respondeu para ele. É porque cada linguagem que ele manifestava era um espírito que mandava embora. Junto com ele carregava uma legião de espírito. Olha só o que eu adquiri nos 23 anos nas drogas. Porque, irmão, para cada tipo de cada coisa, de cada droga, é um espírito. Para cada tipo, irmãos, do cigarro, é um espírito. Cada marca de bebida é um espírito. É onde a pessoa vai tomando uma de um jeito, outra de outro, vai usando uma droga de um jeito, outra de outra, vai fumando uma marca de cigarro, já não faz efeito, precisa do mais forte, é outro, até ele matar, irmãos, naquilo que você faz, porque diz a palavra, aonde a árvore cair, ali ela fica. Vem o lenhador, corta e joga no fogo. Este é o papel dele. Mas a mim o Senhor usou de misericórdia, selou-me com a promessa do Espírito Santo, preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, companheira, guerreira, minha ajudadora, irmã, adora difícil, me deu um filho, eu coloquei o nome que está na Bíblia, Melquisedeque, meu filho amado que Deus me deu, e ali o Senhor foi fazendo obra, foi fazendo milagre, colocou, irmão, como confiança. Irmão, Deus já tinha falado assim, eu chamo advogado testemunha outro advogado, eu chamo o pedreiro, eu chamo o metalúrgico, eu chamo cada um de um lugar, e ali eu vou chamando cada um na graça. Então, fiz a obra mais bonita de 93. Vai contar ela nessa cidade chamada São Paulo. Quando terminar de contar ela nessa cidade chamada São Paulo, vai contá-la na grande São Paulo. Quando terminar de contá-la na grande São Paulo, vai contar ela no estado de São Paulo. E quando você terminar de contar ela no estado de São Paulo, vai contar nos outros estados. E quando terminar de contar nos outros estados, eu coloco você num pássaro de ferro e você vai contar lá do outro lado do oceano. Deus já mandou 2 vezes para o Canadá, 2017 e 2019. E estou eu aqui glorificando com a palavra, as palavras que o Senhor tem mandado, o Senhor tem colocado para auxiliar os irmãos, nos presídios, nas clínicas de dependentes químicos, me deu uma clínica para me tocar, e o Senhor tem muito nos abençoado, dentro da clínica uma igreja para 180 irmãos, e assim por diante. O Senhor tem feito muitas obras em outras clínicas, 18 para 19 anos dentro de clínica, ajudando, fazendo, irmãos, ajudando, auxiliando na parte dos cultos, de evangelização, e também nos presídios 22 anos. Por graça e misericórdia, o Senhor colocou uma união muito grande, irmão, no grupo do DARP, e eles acharam por bem, irmão, eu estar junto com eles, me deram uma oportunidade em São José do Rio Preto, agora estou morando em Barretos. E quem quiser escutar essa obra de perto, vem aqui na minha casa. Aqui nós ora, aqui nós chora, aqui nós fala que Deus é bom demais. Então, irmãos, Deus fez esta obra e eu glorifico o nome santo do Senhor. Mais para frente nós conta mais alguma coisa que Deus tem feito nos presídios, nas clínicas, obras apostólicas. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus santo seja louvado.